Olá, meu nome é Stephanie, sou casada com Daniel Patrick e mamãe do nosso baby. Bom, hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre sofrimento. É um tema difícil de ser falado, mas que está sempre presente nas nossas vidas e que a gente precisa buscar em Cristo como lidar com ele, né? Vamos orar? Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque a todo instante a tua mão tem sido estendida, Deus. Muito obrigada porque, a despeito de nós mesmos, o Senhor está aqui cumprindo aquilo que o Senhor prometeu que faria. Estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e que aquilo que a gente for falar, Pai, que não tiver embasamento na tua palavra, que caia no esquecimento, meu Deus. Mas aquilo, Pai, que vier do Senhor, que venha gerar morada e transformar nosso coração, transformar nossa forma de ver o sofrimento, transformar nossa forma de lidar com ele. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, eu vou tentar contextualizar algumas coisinhas aqui. Primeiro, infelizmente a gente tem a visão em alguns lugares de que a vida cristã ela é isenta de sofrimento, né? A ideia de que quando Deus converte o nosso coração, a gente vive uma vida tranquila, em paz, porque Ele está conosco. Bom, Ele está conosco, isso é fato, mas isso não quer dizer uma vida sem sofrimento. E a gente precisa ter isso muito claro nas nossas vidas, a gente precisa ter consciência de que o sofrimento é parte da vida cristã, sim. Bom, para entender isso, a gente pode pegar vários exemplos bíblicos, né? Um exemplo muito claro é o exemplo de Jó, que a gente sempre pensa nisso, porque Jó era um homem íntegro, um homem que não se achava muito delito nele, né? E por conta disso, tem uma conversa entre Deus e o diabo fala: claro que ele te serve, é claro que ele faz isso. Ele tem uma vida boa, ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem tudo que ele precisa, por isso. E aí Deus permite que o diabo atente Jó, mas fala: ó, você não pode tocar na vida dele. Primeiro ponto que eu quero destacar nisso é de que até o diabo obedece a Deus. Isso é muito sério. A gente tem muitas vezes essa ideia de que existe uma guerra entre Deus e o diabo e de que tá ali ferrenha a luta e no último instante Deus ganha. E não é assim que acontece. O diabo tá submisso e sujeito à autoridade de Deus como todas as coisas. E naquele momento, o diabo faz isso, ele tira os filhos de Jó, aquela confusão com os amigos, com a esposa e tudo, e ele continua fiel. E aí o diabo chega em Deus e fala: é claro, a vida dele tá intacta, ele não tá doente, não tá nada, com saúde isso permanece. Aí Deus fala: tudo bem, pode afligi-lo, mas não tira a vida dele. E nisso ele fica doente e tudo. E diante disso tudo, ele fala que agora ele conseguia de fato ver Deus, conhecer a Deus, ele sabia de Deus, de ouvir falar, e agora ele de fato via o Senhor. Isso é um caso exemplar para a gente pensar como o sofrimento é presente na nossa vida. E a gente pode pensar nisso em diversos aspectos, né? Quantas mulheres eram inférteis, elas não podiam ter filhos, e isso era um problema muito sério, principalmente na cultura da época. E Deus foi e restaurou, é verdade, Deus restaura. Vários momentos Deus agiu dessa forma, mas isso não quer dizer que aquele sofrimento não existia antes. Bom, e o exemplo mais claro, que é o exemplo que a gente sempre precisa observar, é o exemplo do próprio Cristo. Vamos olhar a vida de Cristo. Cristo é Deus, ele é 100% Deus. A Bíblia fala que ele estava com Deus desde o princípio, que ele era Deus, e tudo que foi feito se fez porque ele estava ali também. E ainda assim, a gente vê um Deus que não se usurpou ser igual a Deus, mas que ainda assim veio à Terra, se humilhou dessa forma. Isso já é uma forma de sofrimento. Ele se tornou 100% Deus e 100% homem e veio aqui, vivendo aqui o que todos nós estamos sujeitos a viver.
A gente vê um Jesus que chora com a morte de Lázaro, que era um amigo dele. A gente vê Jesus preocupado e aflito perto do momento da ressurreição dele. A gente vê um Jesus que pede para os discípulos orarem com ele por isso, porque é um momento complicado. A gente vê Jesus orando, pedindo ao Senhor que, se possível, tire dele, passe dele esse cálice, mas que seja feita a vontade do Pai e não a dele. A gente vê um Jesus que apanhou muito fisicamente, sofreu muito fisicamente, sofreu com a coroa de espinhos, tanto fisicamente quanto a humilhação. Foi um Jesus que cuspiram nele e foi um Jesus que sofreu a ira de um Deus totalmente santo, porque a Bíblia fala que ele se fez maldição por nós, ele carregou os nossos pecados. A gente vê em Isaías, por exemplo, Jesus sendo apresentado como servo sofredor. Então, como que a gente olha para tudo isso e imagina uma vida sem sofrimento? A gente tem que lembrar que a queda ocorreu. E quando o pecado entrou no mundo, o sofrimento, a dor, a morte entrou no mundo. E a gente não está isento disso. A gente está no mundo. Quando Jesus fala disso, ele fala: ó Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, que cuide deles. E a gente é cuidado em meio ao sofrimento também. O segundo ponto que eu quero destacar é que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos 8:28. Esse é um versículo que sempre vem à minha memória também, porque é um versículo que me marca muito. A Bíblia está falando que tudo que acontece, seja ela aos nossos olhos boa, seja ela aos nossos olhos ruim, seja ela difícil, seja ela fácil, seja ela cheia de alegria, seja ela carregada de tristeza, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para sermos mais parecidos com Cristo, para que o nosso caráter vá sendo moldado segundo o caráter de Cristo. E isso é incrível, isso é maravilhoso. A gente precisa olhar as situações ao nosso redor com isso em mente. Bom, diante disso tudo, eu quero dar um exemplo nosso e lembrando que a Bíblia fala de sorrir com os que sorriem, e se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, mais uma vez mostrando, né, que existe momentos de choro também, mas eu quero dar um exemplo nosso, da nossa vida. Talvez na sua seja diferente o contexto que envolva sofrimento e tristeza, mas para mostrar como que a gente tem lutado e pedido a misericórdia de Deus para agir com relação a isso tudo, porque nas nossas próprias forças, obviamente, a gente não daria conta. Bom, e para mostrar que mesmo diante de todo sofrimento, Deus se faz presente na vida de cada um de nós, como Ele prometeu que estaria presente. Bom, com uns 2 anos de casado, Daniel foi diagnosticado com um câncer no sangue, chamado linfoma de Hodgkin clássico, do tipo nodular, alguma coisa assim. E foi um choque pra gente recém-casado, né, sem ter muita ideia do que fazer, a gente sempre esteve com o suporte das nossas famílias muito presente, e aí lidar com uma situação assim foi um choque. Daniel sempre teve a saúde muito boa, Daniel nunca teve nenhuma dificuldade assim, e aí pá, um choque. Ele começou a passar mal no início do ano passado, ele foi internado, fez um monte de exame, não descobria o que era, os sintomas não passavam, e aí ele passou 6 meses, mais ou menos, sem a gente descobrir o que ele tinha. Em junho, a gente descobriu que ele estava com câncer, e aí, outra vez, Deus se fez presente e conseguiu que a gente... direcionou a gente pra gente conseguir um tratamento para ele. Daniel fez o tratamento. Em dezembro do ano passado, a gente conseguiu o resultado do exame falando que o tratamento foi completamente eficaz, que não tinha nenhum problema mais, que o Daniel estava bem. Perfeito. Lá para março, mais ou menos, ele voltou a passar mal, foi internado outra vez e a gente descobriu que um dos quimioterápicos que ele tinha tomado tinha causado uma infecção
nele, e isso estava sendo difícil. Ele passou mais alguns dias internado, mais um tempo, assim, até a gente conseguir ver o Daniel bem de novo. O Daniel estava bem outra vez, graças a Deus por isso. Bom, passou um tempinho, nesse meio termo ele voltou a estudar, ele conseguiu um estágio, a gente descobriu do nosso baby, que era uma preocupação que a gente tinha, a gente sempre sonhou em ter filhos, a gente sempre sonhou com isso, a gente já casou querendo ter filhos, muitos filhos e logo, e quando a gente descobriu que o Daniel estava com câncer, a primeira notícia que a gente recebeu de cara assim foi: a chance dele ser pai é muito pequena. Isso foi um choque, foram duas notícias difíceis de uma vez, né? Mas fez tratamento, como eu contei e tudo mais, e a gente descobriu a gravidez. Olha a mão de Deus nessa situação toda, essa alegria de ter essa notícia que a gente tanto queria. Excelente. E aí, há poucos dias atrás, a gente observou o Daniel de novo sentindo alguns sintomas suspeitos, estranhos. A gente entrou em contato com o médico que estava acompanhando ele, ele fez alguns exames e a gente descobriu que o câncer voltou. O Daniel vai ter que fazer outra sessão de quimioterapia, o Daniel vai ter que fazer transplante de medula, talvez tenha que fazer radioterapia depois medicação, e tudo isso voltou à tona. É claro que isso abalou a gente de uma forma tremenda, a gente não entende os propósitos de Deus, e aí o que Deus tem tentado, o que Deus tem feito o tempo todo é lembrar a gente de tudo isso que a gente comentou anteriormente, né? De que tudo acontece por um propósito, nada é em vão, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está cuidando de todas as coisas, nada foge do controle de Deus, e a gente precisa lidar tanto com o tratamento do Daniel, quanto com a notícia de que agora sim a chance da gente ter filhos diminuiu ainda mais, ter outros filhos, né, diminuiu ainda mais, e toda essa notícia, o Daniel sair do trabalho, o Daniel sair da faculdade de novo, a gente vê o Daniel passando por um sofrimento muito grande, porque a quimioterapia é muito difícil. Daniel emagreceu 20 quilos na primeira quimioterapia, e agora falar de transplante de medula, ele vai ter que ficar internado algum tempo por conta disso também. Tudo isso abala muita gente, mas aí a gente olha para a vida de Cristo, olha para o cuidado que Deus tem tido para as nossas vidas, mesmo diante de todo esse turbilhão. A gente olha o tanto que Deus tem colocado as nossas famílias cada vez mais perto da gente, com quem a gente pode contar. A gente vê Deus levantando amigos ao nosso redor, amigos que a gente nem tinha tanto contato assim, que hoje são suporte muito grande nas nossas vidas diante disso tudo. A gente vê a Igreja de Cristo orando por nós, cuidando da gente. Tudo isso é motivo de gratidão e de cuidado, né? Bom, diante de tudo isso, eu só queria comentar que cada um de nós, de fato, vive situações diferentes de sofrimento. E ninguém tá aqui para tentar ver quem tá sofrendo mais do que o outro. A questão é, diante do sofrimento do outro, como que a gente pode apresentar Cristo à pessoa? E diante do nosso sofrimento, como que a gente pode apresentar Cristo para as outras pessoas? Porque esse é o nosso objetivo. Sempre, em toda e qualquer coisa, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que Ele nos criou. Vamos orar? Obrigada, Deus. Obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Sê conosco, direciona as nossas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.